importância de São Fregil é uma individualidade importante em Vouzela. Que representa o vício e a virtude. Em 65 foi o 7º centenário. Ai, tenho muita confiança no São Fregil. Tem-me ajudado bastante em tudo o que eu tenho pedido. E gosto de estar a trabalhar no São Fregil e tudo o que eu puder fazer é para o São Fregil. Antigamente era a missa e a seguir à missa era a procissão, que eu me lembro, que eu acho que era assim. Depois acho que desde que foi imposto o feriado, é que começou a missa a ser de manhã, parte da manhã, e a procissão à tarde. Portanto, isto é aquilo que me recordo, não é? Em 65 foi o 7º centenário de São Fregil, em que então foi uma festa em grande, em que houve uma comissão executiva e havia uma comissão de honra. A festa de São Fregil, só depois dessa comemoração é que tiveram de facto, mais ou menos todos os anos faziam festa, porque até aí havia anos que faziam, anos que não faziam. Tem havido sempre uma festa em honra de São Fregil e, ao que parece, há muitos anos até havia uma irmandade que teve os seus estatutos. É uma personalidade que se nos mete, quer dizer, há uma diferença, quer dizer, ele é daqui e então as pessoas, estou-me a lembrar que há muitas pessoas que puseram o nome de Gil aos seus filhos. Isso é um sintoma da aproximação entre a vida dos vozelenses ao São Fregil. Um filho é quem pôs o nome Augusto Gil, Augusto, memória do avô, e Gil por ser de Vouzela, não é? Para mim, o São Fregil tem importância nisto. Primeiro é Gil. O meu Gil, é engraçado que eu estava no São Fregil e diz assim, a Anela deu-me uma cadeira para me sentar, e eu disse assim, ai, muito obrigada pela cadeira que me deu, que eu estava em pé, estava para nascer o Gil, que ele nasceu em julho. E depois diz ela assim, olha, se tiver um menino, põe-lhe o nome Gil. E eu fui assim, que disparate, é uma menina, eu já tenho um menino. E foi mesmo, e pus-lhe Gil Duarte, o nome Duarte de Almeida de Cepado e Gil, São Fregil. A igreja era com um grupo de moças que nós tínhamos. Era a mulher do Sr. Orlando Ferraz, e a irmã, que arranjavam os altares, nós só tínhamos que arranjar as flores. E depois pediam para ir enfeitar a capela, não é? E todos os anos enfeitar a capela. E que estava bonita, uma das vezes até ficou muito bonita, que pedimos à Raquelinha se a Câmara nos pudesse ajudar a pagar as flores, porque os mordomos também, que era uma coisita pesada para eles, e então a Câmara ajudou e enfeitei com antúrios e botões de rosa amarelo, as cores de Vouzela, o vermelho, os antúrios, e os botões de rosa a Vouzela. Naquela altura uma pessoa sentia-se importante por fazer parte de uma coisa dessas, o que não acontece atualmente. Atualmente as pessoas nem sequer querem fazer parte. Naquela altura uma pessoa sentia-se valorizada e era importante. Eu sempre fui uma pessoa de fé, fui educada na igreja e para mim foi muito importante. Fazer a limpeza, ter isto tudo em ordem e mais nada, pois que eu estaria a fazer só limpeza na capela, ter isto aqui limpinho. Farei sempre tudo o que puder, caso cá não queiram cá, eu, claro, entrego as chaves.
O patrono é São Freigilo, porque nós entendemos nessa altura, não era na perspectiva da gastronomia que nós estávamos a olhar para São Freigilo. São Freigilo viveu, como eu disse há um bocadinho, no século XII, XIII, numa época medieval, em que a gastronomia era muito diferente da que é hoje, a culinária não era tão elaborada, e nós nem sabíamos sequer se o São Freigilo era um bom, para utilizar uma palavra que se usa muito hoje, um bom garfo. Não foi essa a ideia. Na altura, a confraria entendia que devia arranjar um símbolo enorme, um padroeiro, um patrono, alguém com quem nós nos identificássemos, e a personalidade que veio logo ao de cima foi São Freigilo, que essa comissão administrativa, na altura presidida pelo Dr. Alexandrino, tenha querido, só com um dia de mandato, enfim, mandato tem mais a ver com eleições, mas pronto, no primeiro dia de funções, ter anuído e ter aceitado e ter posto em prática as comemorações, porque não me custa nada ver que isto também tenha sido uma espécie de perspectiva de pôr, efetivamente, o povo de Vozela a assumir os seus destinos. Que essa iniciativa foi da Câmara Municipal, presidida então pelo professor Júlio, e também da vice-presidência do professor Paulo Amaral Figueiredo. Salvo erro em 73, que é publicado este diploma, e em 74 é o ano em que, pela primeira vez, a festividade de São Freigilo teve também portanto, este cunho muito mais alargado de feriado municipal. Dia São Freigilo, segundo uns dizem e outros, não, era de Vozela. É um santo que os vozelenses têm bastante consideração, bastante respeito e gostam de o lembrar. Em 1973 foi pedido a criação de feriado municipal. Era presidente da Câmara na altura o professor Júlio, e ele pediu-me para ir com ele, como fui com ele tratar de outras coisas a Lisboa, nomeadamente a criação da escola técnica aqui, e foi concedida o feriado municipal, obrigando a Câmara a festejar o dia de São Freigilo. Mas pronto, há uma grande dedicação ao São Freigilo das pessoas de Vozela. Há pessoas que veem o São Freigilo qualquer coisa de especial para elas. E penso que sim, São Freigilo é de Vozela e não de Santarém. É uma figura ilustre vozelense que representa o vício e a virtude. É um exemplo do confronto entre a dualidade entre o sagrado e o profano, entre a tentação que ele teve, segundo aquela lenda medieval que diz que ele vendeu a alma ao diabo, assinou um pacto com o sangue, e toda a vida mundana e boémia que ele teve, e todas essas provações que ele enfrentou no mundo e fizeram com que ele se redimisse, se arrependesse dessa vida e passasse a dedicar-se a uma vida muito mais espiritual. Para mim, o São Freigilo aparece sempre associado ao feriado municipal, aparece associado a um momento de reunião dos vozelenses em torno de um bem comum. É festa, é motivo de orgulho, mas acima de tudo, para mim, é um santo que nasceu em Vozela, por quem tenho devoção e a quem peço proteção. Para mim, para os meus amigos e, de um modo geral, para todos os vozelenses. Portanto, a banda tem estado
desde o início nessas celebrações, continuará certamente por esses anos fora, e eu, e com certeza nenhum dos voselenses encara a possibilidade de haver uma festa de São Fregil sem ter a participação da banda. Acho que isso é indissociável. O São Fregil é uma data importante para Vozela, e para mim, desde que vivo aqui em Portugal, vim viver para a freguesia de Guirã, desde a primeira hora ouvi falar sempre no São Fregil, da importância que teve essa personagem aqui no concelho de Vozela. Ainda hoje tenho a chave de São Fregil, quando necessitarem estou a dispor, com muito orgulho, sempre tive muito orgulho pela Capela de São Fregil, não desfazendo de todas as nossas igrejas de Vozela, mas São Fregil para mim tem outro significado, não porque, como eu já repeti, que sou muito fã do Santo São Fregil, mas para mim a Capela de São Fregil tem muito algo dentro de mim. Posso estar enganada, mas acho que talvez será uma família em que tem sido todos os anos seguidos a minha família mordomo do São Fregil. São Fregil é, para mim, acho que é um santo essencial da nossa vila. Podemos ter muitas igrejas, temos a matriz, que é a nível de história, mas o São Fregil é pequenino, a capela é pequenina e tem mais a ver connosco, tem mais a ver com Vozela. Bom, em primeiro lugar, é fantástico termos criado o doce. Portanto, era um anseio nosso, temos qualquer coisa que identificasse os cursos de restauração. A professora Maria, em boa hora, o fez, criou um doce, enfim, com produtos, com ingredientes típicos aqui, regionais da nossa localidade. Mas eu queria uma coisa diferente, por isso é que nasceu a ideia de dar o nome, fazer o feitio do alforje, rechear mais ou menos com o doce, recheado com o pastel de Vozela e dar o nome do santo padroeiro. Pronto. O São Fregil é um dos ilustres voselenses, reconhecido por várias gerações ao longo da nossa história, que foi convictamente perpetuado desde a sua morte, 1265, até aos dias de hoje, fez história, permitiu que a sua morte fosse uma data de registro. Importa relevar, por exemplo, por Dom Duarte, em 1436, foi instituído o Concelho de Vozela. Terá tido uma relação direta? A história, que pode toda ela ainda não ser conhecida, mas que efetivamente há uma relação direta, o 14 de maio, ser uma data não só da morte de São Fregil, mas também da instituição do Concelho de Vozela. E, portanto, depois de 25 de abril de 1974, com a instituição do feriado municipal, que é o feriado no 14 de maio, institucionalizou-se nos voselenses o dia do município, do Concelho de Vozela. E ao longo destes anos, desde 1983, foi relevado e reconhecido no feriado municipal pessoas, personalidades, mais tarde empresas, instituições que muito têm contribuído para o desenvolvimento do Concelho de Vozela. Portanto, estamos de forma muito perene, muito firme a desenvolver aquilo e a reconhecer o que é Vozela. Eu vejo essas homenagens com muito bons olhos. Acho que sim, acho que deverão ser perpetuadas, deverão continuar. É um momento, é o dia em que se celebra o dia do município e é o momento que a autarquia tem escolhido também para premiar, neste caso, premiou a Sociedade Musical Voselense pelo seu trabalho em prol não só da cultura do concelho, mas também da região e do país. Olha, o São Fregil para mim tem um significado muito importante, porque quando eu vim para Vozela, no dia 9 de setembro de 2007, logo imediatamente ao outro dia, no dia seguinte, eu quis que a minha primeira missa em Vozela, a seguir à tomada de posse, fosse precisamente na igreja de São Fregil. E foi aí que eu celebrei
digamos que a primeira missa com o povo, que ainda me recordo perfeitamente as pessoas que estavam, quem estava, o número de pessoas que veio, e depois recordo que me perguntaram, então, mas porquê que a sua primeira missa foi na igreja de São Frei Gil? E de facto foi qualquer coisa, uma inspiração talvez do alto, que me disse que o meu primeiro ato oficial fosse celebrado na igreja de São Frei Gil. É importante, o padroeiro da terra é feriado, há toda a envolvência da festa de São Frei Gil, e os voselenses, como são bairristas, guardam sempre muito respeito ao dia de São Frei Gil. Antigamente vivia-se o feriado de outra maneira, juntava mais gente, não é? Agora esta gente mais nova não está um bocado desligada. Muita gente a colaborar e claro, e muitos guardam até o feriado municipal como o dia santo em Vozela. E cabe aos voselenses terem essa tarefa de não deixar de perder essa tradição. E cabe também à Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões, enquanto seu patrono, dar a sua colaboração e estar sempre, não digo na frente, porque a Confraria não está na frente das comemorações, mas pelo menos ao lado, apoiando. Os mais novos agora já não estão tanto virados para as festas de São Frei Gil, não sei porquê, como é a festa do Santo da Terra, não sei, porque aqueles estão separados, é só mais para o São Sebastião, para a Cheia de Rosário, São Frei Gil, que é o Santo da Terra, não se junta. Parece-me que o motivo de reunião dos voselenses, digamos assim, se desvanece. Há qualquer coisa nas pessoas, ou as pessoas se estão a tornar mais frias, ou mais insensíveis, e parece que começam a ligar pouco realmente a estas coisas que estão na nossa gênese e que fazem de nós o município e o concelho que somos. Acho os jovens muito distantes do São Frei Gil. Acho que os jovens deviam ter mais orgulho pelos santos da sua terra. Primeiro porque ele dá-nos um feriado, este ano não, porque é fim de semana, mas acho que os jovens deviam ter muito orgulho pelo São Frei Gil. E eu sinto que já tivemos menos, mas desde que começou a entrar a banda, bombeiros, crianças, mesmo na procissão com a capa, acho que cada vez está a evoluir mais, está a haver mais jovens com vontade. Não sei se estará esquecido, mas de facto eu acho que é um trabalho permanente, sobretudo dar a conhecer às novas gerações quem foi este homem e, sobretudo, este homem, digamos que houve tanta coisa à volta deste homem, como sejam lendas, ficções, narrativas, mais ou menos elaboradas, mas sobretudo dar a conhecer a verdadeira face, o verdadeiro rosto deste santo homem de Deus da Idade Média, do século XIII, eu acho que é muito importante. Eu acho que é possível dizer que Vozela, por um lado, tem um conhecimento e um carinho por São Frei Gil, mas por outro lado também vou dando conta de que ainda continua a ser um ilustre desconhecido. O conselho que eu dou é que eles sejam mais bairristas, não é? Era bom que as pessoas novas também começassem a pensar que tem que se fazer alguma coisa por esta vila e talvez as festas ajudem nesse campo. A gente ou então arranca essa comissão, ou passamos a outros, não faço a minha ideia. Eu, Gil Carreira e Eduardo Girão, comprometemos-nos a fazer a festa de São Frei Gil e ela nunca irá deixar de ser feita, simplesmente será a parte religiosa. Mas o miúdo parou, quer dizer, faziam, depois acabava. E esta, desde que me chamaram para enfeitar, nunca acabou. Nós tentamos sempre que
explicar-lhes e contar-lhes um bocadinho da vida dele. Até porque foi uma pessoa que nasceu em Vozela e que é bastante importante para o concelho, portanto acho que as crianças também têm que ter um bocadinho de saber um bocadinho da vida dele, e então tentamos transmitir algumas coisas na catequese. São Frangil é um santo e é santo padroeiro de Vozela. É considerado santo e padroeiro de Vozela. Fazem uma procissão 14 de maio. Não, é igual. É grande e o senhor padre traz lá um maxilar inferior. Foi estudar para Coimbra e para Paris, era teólogo e era médico e fez um pacto com o diabo. Ele estava nas cavernas de Toledo e o diabo apareceu lá um senhor muito bem vestido e disse se ele assinasse este contrato e se estudasse 7 anos numa capela, iria ter riqueza e muita coisa, e ele assinou com o próprio sangue. Mas não conseguia dormir, porque quando estava a dormir apareceu lá um cavaleiro e dizia assim que tinha que mudar a vida, e um dia o cavaleiro espetou-lhe uma lança aqui, e quando ele acordou ainda estava ferido e ele decidiu mudar a vida. Apareceu Nossa Senhora, rasgou o tratado e ele voltou, o Papa considerou-o santo.